Aleluia! Amém? Boa noite, graça e paz. Amamos estar juntos, porque fomos criados para isso. Fomos criados para comunhão, e na comunhão adorarmos o Senhor. Um dos menores salmos da Bíblia diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a Bíblia diz que a unção desce, e ali aonde há a reunião do povo de Deus, Deus distribui bênçãos. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Há distribuições de bênçãos hoje acontecendo nessa casa. E essas bênçãos têm seu nome, seu RG, seu CPF, seu endereço. Os anjos foram despachados do céu por aquele que tem todo o poder. Amém, irmão? Amém mesmo? Quantos são gratos a Deus por chegarem no 6º mês do ano? Se eu dissesse assim, qual a altura do volume em decibéis da sua gratidão por chegar no mês 6 do ano 2023? Qual altura você gritaria? Amém, 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 glória a Deus. Eu quero que você estenda suas duas mãos assim. Coloque suas duas mãos assim. E diga assim: Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. Diga mais alto e melhor: Espírito Santo. Tu és o ar em meus pulmões. Diga: Espírito Santo. Tu vens repentinamente para liberar uma força repentina, uma paz repentina. Espírito Santo, Tu és o ar que eu respiro. Por isso, faz do teu jeito. Revela a palavra de Jesus para mim. Revela os caminhos de Deus para mim. Revela a vontade do Senhor para mim. Eu estou aberto para o teu agir. Eu oro em nome de Jesus. Grite amém bem alto. Amém. Glória a Deus. Senta aí, irmão, por favor. Eu acredito que há algo novo do Senhor para nós hoje. E eu sei que hoje há uma palavra para nós que vai trazer conforto, que vai trazer convicção, que vai trazer cura, que vai trazer instrução. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis. Eu quero continuar naquela mesma ideia que o Senhor nos instruiu no último domingo, sobre receber uma palavra e trabalhar sobre ela. E eu quero andar nessa mesma direção. Eu não vou terminar essa palavra hoje. Eu preparei essa palavra para ser uma palavra, mas no meu coração ela virou uma série. Então talvez a gente tenha mais uma ou mais duas mensagens nessa direção. E eu quero realmente que, chegando o 6º mês do ano, a gente aprenda a trabalhar sobre as palavras que nós recebemos. Você tem recebido palavra do Senhor aqui nessa casa? Quantos têm recebido palavra do Senhor aqui nessa casa? Então eu quero ler com você o texto de 2 Reis, capítulo 3, por favor, capítulo 3, do verso 14 até o verso 17. Nós poderíamos ler o capítulo inteiro, mas esses versos que eu vou ler com você, eles resumem a história do que aconteceu aqui no capítulo 3 de 2 Reis. E eu quero ler, portanto, a partir do verso 14.
que diz: então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, traga-me um tangedor, um arpista, um instrumentista, alguém que toque. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor. Cavem. Todo mundo quer receber uma palavra do tipo: senta e folga. Senta e relaxa. Mas a palavra do Senhor para apacentar pelos próximos meses é: vamos cavar. Fala isso para a pessoa do seu lado: arregaçar as mangas e cavar. Vai, fala isso aí para alguém do seu lado: cavar. Fala, cavar. Até dá assim uma reverberação na voz, assim, ó: cavar. Cavem muitas cisternas. Quantos estão se sentindo que estão num vale, passando por problemas? Levanta a mão aí. A única coisa que a gente não quer fazer quando estamos em problemas é trabalhar. Não é verdade? A gente não quer descansar, porque a gente acha que se descansar o problema vai ser resolvido. O problema só é resolvido se a gente cavar. Ou seja, sejam fortes e mãos ao trabalho. Você está aí, irmão? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento e nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os outros animais beberão dessa água. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Amém? Até aqui. Deus me disse claramente durante essa semana para compartilhar essa palavra com você, e o título dela é: tudo pode mudar de repente. Você pode declarar profeticamente para alguém que está do seu lado aí? Tudo pode mudar de repente. Diga para 3 pessoas: de repente. Fala aí de novo: de repente. De repente as coisas podem mudar. Amém ou não? Amém ou não? E se você gosta de fazer anotações, eu quero lhe dar um bom começo para essa mensagem, lhe dar um senso de impulso para começar a fluir na direção do que Deus tem para você nessa noite. Eu quero que você tome nota disso, e foi isso que o Senhor me falou. Ele falou assim, ó: o que experimentamos de repente, geralmente, foi projetado de forma constante. O que experimentamos de repente, geralmente, foi projetado de forma constante. O que experimentamos de repente, não aconteceu de repente. Estava sendo trabalhado constantemente em bastidores que os nossos olhos não viram. E geralmente, não é sempre, mas geralmente. O que quero dizer com isso? Que por trás da maioria das coisas que acontecem rapidamente na nossa vida, na nossa história, aos nossos olhos, não aconteceram de maneira rápida. Por quê? Pergunta.
Porque havia uma consistência que permitiu que aquilo acontecesse repentinamente. Nós vamos chegar juntos no mesmo ponto, e eu vou te explicar te dando uma ilustração. Quantos já ouviram falar desse nome, Tiago Braz? Levanta a mão. Quantos já ouviram falar desse nome, Tiago Braz? Tiago Braz é um medalhista de ouro olímpico, nascido em Marília. Ele recebeu a medalha de ouro nas Olimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro, saltando. Ele é atleta que tem aquele esporte salto com vara. Você sabe qual é, né? O cara corre com um negocinho assim, corre, pula. E ele recebeu a medalha de ouro, quebrando o recorde e vencendo um francês, saltando a altura de 6 metros 0,3 centímetros. Foi um momento alto das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E quando fizeram um documentário sobre ele, ele disse assim, naquele dia estava chovendo, ventando, nada propício para alguém que pratica o esporte dele, nada propício. E ele começou a dizer dentro dele, eu não treinei 4 anos para nada. Foi essa frase que pegou meu coração, porque eu fui assistir o vídeo de novo. Eu fui calcular os segundos desde o momento em que ele dá a primeira passada até o momento em que ele cai naquele colchão. Você está aqui comigo, sim ou não? E eu vi que no primeiro salto, o salto em que ele pulou 5 metros e 98 centímetros, ele levou 10 segundos. E aí o francês pulou, levando 10 segundos, na mesma altura. E ele então se desafiou a fazer um segundo salto, anulando o primeiro, que foi espetacular. E no seu segundo salto ele pediu para aumentar 5 centímetros no sarrafo. Você sabe o que é o sarrafo? É aquela vara que fica horizontalmente para o cara pular por cima. E no segundo salto ele levou 9 segundos para ganhar a medalha de ouro. Você está aí? Do momento em que ele começa a correr ao momento em que ele pula e quebra o recorde, são 9 segundos. Alguém poderia dizer, a medalha de ouro foi alcançada naquele salto. Mas não foi. Não foram naqueles 10 segundos que a medalha de ouro foi alcançada. O que vimos de repente, em 10 segundos, foi construído consistentemente em 126 bilhões, 144 milhões de segundos. Aqueles 10 segundos em que ele salta, foi de repente para muitos de nós. E muitos ali na arquibancada poderiam ter dito, foi sorte. Ele disse, não foi. Eu passei 4 anos treinando, para que aquilo que pareceu repentino, ou para alguns um golpe de sorte, eu estava fazendo e repetindo isso dia após dia, segundo após segundo. Então, olha aqui para mim, muitas coisas que acontecem de repente, o que experimentamos rapidamente, geralmente, foi projetado consistentemente longe dos nossos olhos. Você está aqui comigo, sim ou não? Isso é verdade para o esporte, isso é verdade para a nossa vida. De repente, essa semana, coisas boas irão acontecer na sua vida. Então deixa eu mudar isso. Você já percebeu que Deus pode fazer acontecer de repente? Você crer que nessa semana Deus pode fazer
De repente, uma virada nas suas finanças, uma virada na sua saúde, uma virada na sua condição conjugal, uma virada na sua vida. Diga, de repente. Fala de novo. De repente. Amém ou não? Então, pode vir de repente, sim ou não? Sim ou não? Pode. E muitas vezes, a gente acha que foi de repente. De repente encontrei aquela pessoa. De repente o meu currículo foi destacado. De repente passei na entrevista. De repente o câncer que estava aqui desapareceu. De repente essas crianças parecem que se aprumaram na vida. De repente o casamento parece que alinhou. De repente parece que eu rompi financeiramente. De repente, porque Deus pode fazer de repente o que quer que Ele queira. E ninguém pode impedir isso. Pode dizer isso para a pessoa do seu lado, ninguém pode impedir isso. E eu sei que todos nós passamos por momentos em nossa vida em que precisamos que Deus faça algumas coisas de repente. Sim ou não? Quantos precisam aqui de um de repente de Deus aqui? De repente Ele olha para mim e a gente casa. De repente ela responde meu WhatsApp. E a gente sai para lanchar. Porque crente, irmão, não dá mole para esse negócio de comida não, né? Crente bate forte nesse negócio, é ou não é? Então de repente, fala isso aí para a pessoa. De repente. Fala aí, de repente. E talvez você esteja vivendo um desses momentos em que você precisa desse de repente de Deus. E eu sei que Deus é poderoso para fazer isso. Amém ou não amém? Talvez você esteja no momento em que de repente você precisa de sabedoria. Você não tem 6 anos para estudar, você só tem o agora. E não dá para estudar 6 anos para depois voltar para esse momento. De repente Deus pode liberar uma carga de sabedoria para você, que você vai começar a falar num outro idioma, que você vai conseguir resolver problemas, solucionar dificuldades, e de repente você vai ganhar o destaque. Quantos recebem essa palavra aqui, irmão? Quantos recebem isso aqui? Então, Deus pode fazer de repente, inclusive enquanto você está pensando que não pode acontecer de repente. Deus pode, pá, de repente aconteceu. Você nem estava esperando, fala isso aí, você às vezes nem estava esperando. E Deus fez, veio a sabedoria, veio aquilo que você precisava para o agora. Pode vir de repente. Pode vir de repente. Amém? Amém mesmo? Como no dia do Pentecostes. De repente, ouviu-se um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. Diga, de repente, com essa tonalidade, fala assim, de repente, fala, de repente, será que foi de repente? Sim, porque muitas coisas que acontecem de repente foram construídas consistentemente. Você está aqui ou não? Você está aqui? Domingo passado foi Pentecostes. E o Pentecostes fala da descida do Espírito Santo. Jesus já tinha subido 10 dias atrás. Subiu no 40º dia. Subiu, sumiu entre as nuvens. E ele disse, vão para Jerusalém. Só que antes de acontecer esse de repente, os discípulos tinham uma indagação, os discípulos tinham um anseio. E qual era o anseio dos discípulos? Eles perguntaram para Jesus, quando vai ser? Quando vai ser? Quando vai ser que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Era a pergunta que eles tinham em mente. Quando vai ser? Quando vai ser? Quando vai ser? Diga, de repente, irmão. Vai, fala isso aí para a pessoa, de repente, irmão. Faz com efeitos sonoros, irmão, assim, ó, de repente. Vai, de repente, irmão.
Você está aí ou não? Quando vai ser Jesus? A gente não tem ideia. A gente não tem um plano. E Jesus diz, ó, deixa isso quieto, debaixo da autoridade de Deus. Porque não compete a vocês saberem tempos e datas de quando isso vai acontecer. Alguém pode dizer assim, eu não tenho ideia de muita coisa na minha vida. Vai, pode dizer que eu sei que é verdade. Você não vai parecer tonto falando isso não. Para o céu você vai ser o cara mais inteligente hoje à noite aqui. Eu não tenho ideia de muita coisa na minha vida. Alguém pode gritar isso? Alguém já perguntou para quem está terminando o ensino médio, que curso universitário você vai fazer? E você disse, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. O que você vai fazer da sua vida? Alguém já perguntou isso para você? Você acabou de casar e as pessoas começaram a perguntar, quando é que vai vir os filhos? Enquanto não estava casado, perguntavam, quando é que vai casar? Casou, qual vai ser a pergunta? Quando é que vai ser os filhos? Olha para a pessoa do seu lado e diz, eu não faço ideia, irmão. Para de me perturbar, para de me perturbar. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Jesus diz assim, ei, não compete a vocês saberem tempos, dias e a hora. Isso ele disse no verso 7. Mas no verso 8 ele diz, vocês vão receber poder. Eu posso não ter um plano, mas eu não posso abrir mão do poder. Eu posso não ter ideia, mas eu tenho o poder de Deus fluindo em mim. Eu tenho o Espírito Santo fluindo em mim. Você tem um plano? Não, eu tenho poder. Você tem plano para daqui a 5 anos? Não, eu tenho poder para passar daqui a 5 anos. Alguém pode gritar, eu não tenho plano não. Mas eu tenho poder, porque o Espírito Santo de Deus está vivendo em mim. Alguém pode celebrar o Senhor nessa noite, irmão? Eu não sei como, eu não sei quando, mas definitivamente eu sei quem está comigo. O Espírito que não só dá poder, é o poder para que eu chegue aonde Ele disse que eu chegaria. Não tenho planos, mas tenho poder. Não tenho planos, mas tenho poder. Você tem um plano? Não. Mas veja, isso não é uma licença para você viver de qualquer jeito. Eu não estou aqui passando pano para você viver irresponsavelmente. O pastor disse domingo, só precisa andar no poder. Não, não foi isso que eu disse. Eu estou falando de coisas que podem acontecer repentinamente. A gente não tem ideia, não tem um plano para isso. Mas quando acontecer, Deus já nos deu poder para lidar com isso. Você está aqui, irmão, de verdade? Você está aqui? Tem um plano? Não, tem um poder. Você tem uma estratégia de 7 passos? Não, eu tenho poder. Poder para quê? Poder para chegar lá. Poder para fazer o que Ele mandou fazer. Poder para trabalhar em cima da palavra que Ele liberou. Então, se eu tenho poder, e às vezes eu não tenho um plano, eu vou muitas vezes lidar com a incerteza. Sim ou não? Quantos casaram assim, totalmente cheios de convicção? Não levanta a mão. Porque honestamente falando, a maioria casou cheio de incerteza. Deram um passo de fé. Eu vou casar com esse miserável para ver o que acontece. E chegou o momento que você disse, que passo foi esse, Deus? Hã? Completei 19 anos esse ano. Quando alguém diz isso, é educado aplaudir. 19 anos. Se alguém perguntar assim, qual é o seu segredo, pastor, para viver 19 anos bem-sucedidos? Casar com a Lia.
Encontre sua Lia e você vai ser bem sucedido, varão. Hã? Encontre sua Lia, eu encontrei a minha. Estou aqui, ó. Pele de bebê. Cutis nova. Hã? Coisa linda. Veja, irmão, quando nós casamos, veja o que eu disse para essa mulher, irmão. Ela foi louca. Casar comigo foi louca. Mas acertou na Mega Sena. Cheguei na porta da casa dela, tinha recebido convite para vir para o Paraná. Falei assim, é o seguinte, filha, eu estou indo para o Paraná, para mim não cola a ideia de namorar à distância, ou você vai comigo, ou você vai perder mim. Te dou 24 horas para pensar. Fui embora, foi ou não foi? Fui embora. Voltei 24 horas depois, e aí? O que decidiste? Ela falou, eu vou contigo. Não, o máximo vai vir agora. Falei para ela, você vai? Ela toda romântica, irmão, mulheres eu vou dizer, irmão, meu Deus do céu. Toda romântica, eu vou, Deus falou para mim. Falei, ó. Se prepare para o melhor. E espere o pior. Falei, mas que desgraça. Eu estava pensando nesse negócio. Irmão, eu poderia ter anulado esse casamento com essa frase. Ela meteu o pé no escuro, irmão. Falou, meu Deus do céu, o que o cara está falando para mim? Espere o melhor, se prepare. Eu nem sabia o que eu estava falando. E ela pulou dentro. Passou várias vezes na cabeça dela, eu vou voltar. Ela nunca falou, mas eu sei. Eu sei. Foram 9 meses, uma gestação inicial no casamento. Tirei de um seio de uma família que dava toda a condição para ela, e durante 9 meses não pude comprar uma calcinha para minha mulher. E eu ficava imaginando ela imaginando, e eu imaginando ela imaginando. Você pensa na nóia, irmão, que foi? Um homem imaginando o que a mulher está imaginando. Pensa na doideira. Eu vou voltar, vou abandonar esse cabra. Eu achei que ele estava falando brincando, se prepare para o pior. Veja, muitas vezes, não se trata de sabermos que hora vai acontecer. Se trata de confiarmos em Deus até que aconteça. É isso. É isso. Mas a gente quer ter esse relacionamento com Deus, que a gente quer ter todas as certezas. A gente quer ter todas as respostas. A gente quer ter todos os passos. A gente quer ter tudo de uma vez. E Deus não trabalha assim. Talvez eu esteja pregando para alguém hoje que acha que precisa saber algo que não sabe agora o que precisa saber agora. E para você, ou para nós hoje à noite, eu tenho uma resposta de Deus. E é exatamente isso que eu vi nesse texto e que Deus me deu para compartilhar com você. Que às vezes a gente quer saber o que vai acontecer, e a gente precisa saber. E às vezes a gente não sabe. E Deus disse isso para mim: você vai saber quando for preciso saber. Você vai saber quando for preciso saber. Na sua ótica? Não. Na ótica do Senhor. Tem muitas experiências pelas quais você passou que você pensou: eu precisava ter sabido disso antes, ter conhecido isso antes, ter me preparado para isso antes. Mas a sensação é de que eu não sei o que deveria saber para o que eu estou vivendo agora. Quantos já tiveram essa sensação? Levanta a mão aí. Presta atenção. Deus me disse: você vai saber quando for preciso. Diga isso: eu vou saber quando for preciso. Eu vou saber
quando eu precisar saber. Amém ou não? O profeta olhou para aqueles 3 reis e disse: vocês não vão ouvir barulho de vento e nem de chuva, mas quando for necessário, vocês verão a água inundando as cisternas que vocês fizeram. Então diga para a pessoa do seu lado: quando você precisar saber, você vai saber. Por quê, pastor? Porque algumas coisas só Deus pode controlar. E geralmente nós queremos saber das coisas que só Deus pode controlar. E por isso, negligenciamos aquelas coisas que são nossa responsabilidade. Cavar cisterna. Você não sabe se vai vir um vento, não sabe se vai vir a chuva, mas você sabe que pode cavar cisterna. Eu vou cavar cisterna. Quando vai vir a chuva? Não sei, eu vou saber quando? Quando for necessário. Eu vou saber quando eu precisar. Cavar cisterna. Cavar cisterna. Quando vai acontecer? Pode ser daqui a pouco? Pode, por quê? Com Deus pode ser? De repente. Sim ou não? Mas muitas coisas com Deus são construídas consistentemente para que de repente aconteçam diante dos nossos olhos. Você está aí, irmão? Sim ou não? Então não cabe a você nem a mim saber os tempos, mas cabe a nós andarmos no poder, andarmos na unção. O que eu estou dizendo para você é que é o desespero que vai levar você a procurar revelação. Sim ou não? Você entende isso, sim ou não? Algumas coisas você nunca saberá em sua vida, até que você se convença de que você precisa mais do que tudo dessas coisas. E enquanto você não estiver convencido, você não vai procurá-las, você não vai atrás. O melhor exemplo que eu posso te dar é: existem livros que você comprou e que você não leu e que estão empoeirados na sua estante. Você quer que eu diga o nome? Hã? Livros que você comprou. Olá, pais. Livros sobre como educar meninos. Livros como criar filhos. Comprei um livro um tempo atrás. Acho que os meninos tinham uns 8 meses. Eu fui na livraria. Danilo ainda trabalhava na livraria evangélica de Maringá. E eu vi um título de um livro, irmão. E aquele título do livro, todo assim, uau, ganhou minha atenção. Comprei o livro. Cheguei em casa. Eu li ali o prefácio. Não, esse livro aqui não é para mim, não. Fechei o livro. Na estante. Alguns anos se passaram. Os meninos se tornaram adolescentes. O desespero de ser pai de adolescentes me levou a ler aquele livro. E receber as revelações que eu preciso para esse momento na vida deles. Você está aqui, irmão? O que eu estou tentando dizer é que eu não procurei esse livro até ficar desesperado. E muitas coisas que dizemos que queremos saber sobre Deus, na verdade não queremos. Não queremos. Não queremos pelo menos o suficiente para nos tornar desesperados, de não parar de buscar enquanto a gente não encontrar. Muitos de nós se aproximam de Deus para ter de Deus coisas superficiais, sobre as decisões que precisamos tomar na vida. Mas algumas coisas ficarão muito claras e muito reais para todos nós quando ultrapassarmos o ponto de que Deus não pode ser controlado. Eu não tenho controle disso, então eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que buscá-lo. Você está aí? Você está aí? É nesse contexto que aparece Eliseu. 3 reis se juntam para irem à batalha contra um outro rei que havia se rebelado.
e eles estão em marcha para a guerra. Eles estão marchando, e estão marchando com uma ideia de que a guerra vai começar quando chegar lá. Mas não sabiam que a guerra começaria muito antes de se chegar para a guerra. Deixa eu dizer uma coisa para alguém hoje aqui. Você não sabe a luta que o diabo vai pôr contra você até chegar sexta-feira. E quando chegar sexta-feira, você vai lembrar que Deus te trouxe nesse culto para te dar o que você iria precisar lá na sexta-feira. Por isso é importante que você se prepare aqui, hoje, se mantendo atento, se mantendo focado, porque você não sabe se vai ser sexta, se vai ser quarta, se vai ser ao sair daqui, se vai ser amanhã quando estiver indo para o trabalho, mas quando a luta aparecer, você vai descobrir que Deus te preparou antes de você lutar o primeiro round, para vencer todos os rounds. Me ajuda aí a apacentar. Você ainda não sabe a luta, mas você pode se preparar, recebendo de Deus o que Ele tem hoje. E Deus me deu essa palavra para essa luta antes da luta começar. Você está aí, irmão, sim ou não? Nós estaremos em algumas situações ao longo desse mês, em nossa vida, em que a gente vai precisar de uma força súbita. Foi o que nós pregamos semana passada. Uma força súbita, que não vai aparecer se eu ficar parado. Vai aparecer à medida que eu trabalho. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Eliseu aparece. Dá a maior dura nos caras. Se vocês tivessem ouvido o Senhor, vocês não estariam nessa. Mas já que estão... Mas já que estão, e eu estou citando isso, você leu no texto, tem um rei lá, que Eliseu não vai com a cara do peão, irmão. Tem um rei lá, eu vou dizer o nome da mãe dele, para você entender por que Eliseu não gostava do cara. Jezabel. Jezabel era a mãe do rei Jorão. Rei Jorão se tornou rei no lugar de seu pai, Acabe. Eliseu não gostava desse cara. E Eliseu diz assim: eu só estou aqui e eu só estou olhando para você por respeito a Josafá. Irmão, e isso me impressiona. Quando eu li esse texto, Fernanda, eu pensei, por que o profeta... Gente, Eliseu carregou a porção dobrada de Elias. Por que ele tem uma atitude tão mal educada? Você parou para pensar ou não? Ele diz assim, estou atualizando a Bíblia, uma versão para você entender, o nojo dele. Ele diz assim, eu nem olharia para você. Quando já tiveram assim essa vontade de nem olhar para a pessoa, levanta a mão, você está num culto, de verdade. Gente que te gera taquicardia só por ter sido citado. Ela nem está presente, ela foi citada. Quantos já viveram isso aqui, irmão? Levanta a mão aí, levanta a mão. Hoje vai ter uma libertação e uma cura geral aqui nessa casa. Eliseu diz assim, eu nem olharia para você. Tem um monte de crente aqui que tem essa mesma atitude de Eliseu, só que se deixa levar pelo que sente. Eliseu diz, eu não sinto vontade nenhuma de estar aqui profetizando, mas é meu chamado, e eu vou fazer, quer eu sinta, quer eu não sinta, porque, irmão, a força vai aparecer não quando eu me sentir bem, a força vai aparecer quando eu começar a trabalhar, a força vai aparecer quando eu começar a profetizar, a força vai aparecer mesmo quando eu não me sentir bem, para fazer o que eu fui chamado para fazer, mas mesmo assim eu farei, mesmo quando na hora de fazer, eu já tiver perdido aquele sentimento do momento quando eu disse que iria fazer. Não estou com vontade agora que eu tinha quando me prontifiquei para fazer, mas vou fazer porque tem que fazer. Sabe, foi isso que o Espírito Santo disse ao meu coração.
O Espírito Santo disse: você é um profeta, irmão. Você é um profeta, irmã. Você é alguém que deve falar o que Deus tem para você falar. Quer você goste, quer você não goste, quer você sinta, quer você não sinta, você tem que levantar e profetizar. Quantos vão levantar nesses dias para profetizar? Eu não senti essa empolgação. Aleluia, uma ova. Eu não senti que vocês reagiram como deveriam sentir. Mas presta atenção, não estou nem aí pelo que você sente ou não. O chamado é para fazer, independente do que a gente sente. Você está ouvindo isso da boca de um psicólogo, cara. Você foi chamado para amar essa mulher? Quer você sinta ou não, você vai ter que amar essa mulher. Você foi chamado para ser pai dessas crianças? Quer você goste ou não, vai ser pai, miserável. E vai fazer bem feito. Fala isso aí para a pessoa. Vai fazer bem feito. Você está aí ou não, irmão? Você está aí ou não? Está na hora de se levantar para profetizar. Mas eu não estou sentindo. Levanta do mesmo jeito. Os casamentos vão mudar. Alguém pode gritar isso? Essas finanças vão mudar. Essa seca vai acabar. Eu não vou ouvir o vento nem ver a chuva, mas a seca vai acabar. Me ajuda. Me ajuda. Meu Deus. Ai, mas eu não tenho visto acontecer. Claro, atolado aí nesse sofá, você não vai ver mesmo. Não tem sentido, claro. Põe a boca para trabalhar. Não consigo levantar, põe a boca para trabalhar deitado. Tu vai levantar. Vai. Mexe pé. Flexiona joelho. O outro também. Você está deitado? Eu não posso fazer aqui porque eu não estou deitado, né? Mas você está deitado. Levanta as duas perninhas. Faz até um exercíciozinho de levantar. E daqui a pouco você está em pé declarando: Satanás, tu vai ter que sair da minha casa. Pega todo o teu lixo, pega todos os demônios imundos que você trouxe para cá e bate em retirada. Ai, mas eu não estou sentindo. Mas vai do mesmo jeito, capeta nojento. Amém ou não? Amém ou não, irmão? Ai, meu filho está dando trabalho. Ai, eu estou com raiva, com vontade de bater nele. Bata. Mas bata profetizando. Por dessa você vai mudar. Os meninos aqui vão me... Acabei de perder uma geração agora para Jesus. Acabei de perder uma geração agora, esse pastor é louco, meu. Veja. Ai, mas parece que ele me trocou pela bola. Quantas irmãs já se sentiram trocadas aqui pelo futebol? Não levanta a mão, meu Deus. Eu não quero nem ver. Meu Deus, essa semana é de aconselhamento conjugal agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Levanta aí. Põe a lingerie e foi pro futebol. Esse homem vai ser apaixonado por mim. Sabe por que ele continua indo para a bola? Porque todas as vezes que ele chega em casa tem uma quadrada para dar uma pedrada nele. Se ele chegar em casa, encontrar uma mulher, virei figurinha agora também. Sara, proibida. Eu duvido se da próxima vez ele querer jogar bola, você pôr a mão na parede. Esquece bola. O que é a bola? É nada.
profetiza. Fala isso aí para a pessoa do seu lado, profetiza. Mas presta atenção, a primeira parte da profecia não é legal, porque ele profetiza trabalho. Ele não profetiza do tipo assim, vão para casa cantar. Ele profetiza, vão cavar, vai trabalhar. Seja forte, e mãos ao trabalho. Agora presta atenção, estou quase acabando. Eles estão indo para uma guerra. E no meio da guerra, no meio da viagem, eles ficam sem água. Você está aí, irmão? Você está aí ou não? Você não entendeu o que eu disse, presta atenção. Eles estão indo para uma luta, eles estão indo para uma batalha. 7 dias de caminhada, não chegaram ainda no lugar onde vão batalhar. E o que acontece? Eles e os animais ficam sem água. Você está aí ou não? A caminho da guerra, eles ficam sem água no deserto. Isso já aconteceu com alguém aqui? Você está preparado para ir para uma batalha, mas no meio do caminho, você é pego por algo que você não esperava que acontecesse. Você está aí ou não? Em seu caminho para a batalha, você encontra algo que você não planejou, que viveria. E isso te enfraquece para a batalha que você precisa enfrentar. É um TCC. Mas antes de concluir o TCC, tem outras batalhas. É o casamento, mas antes do dia em que o pastor vai dizer sim, pode beijar a noiva, tem algumas batalhas. E muitas vezes o diabo nos leva para esse lugar onde a gente se vê seco, sem água. Você está aí? Você está aí ou não? E o texto diz assim, puxa, já tenho me preparado o suficiente para essa batalha, eu estou lutando o suficiente para chegar no lugar onde eu tenho que ir, estou fazendo o suficiente, me sinto sobrecarregado o suficiente, e agora isso? E agora isso? Estou marchando aqui 7 dias, e agora sem água? Eu estou aqui me preparando para algo, e acontece aqui no meio do caminho, que eu me encontro em lugares secos. Lugares secos. Lugares secos. E você sabe que a Bíblia nos dá essa história e a gente não pode achar que a gente vai enfrentar um deserto real, físico. Mas quantas pessoas estão secas nesse lugar de sequidão? Indo para a batalha de criar um filho sem um marido. Estão indo para uma batalha judicial, mas não conseguem liberar perdão porque foram ofendidas no caminho. Está vivo aí? Tem gente aqui? Ou eu estou sozinho aqui? Diga, mesmo em lugares secos, sem ouvir o som do vento, nem o barulho da chuva, Deus prometeu enviar água. Eu preciso me manter cheio de esperança que a água vai vir. Você está aí, irmão? Tem muitos pais que têm que lidar com filhos difíceis e ao mesmo tempo tem que lidar com os complexos e traumas que viveu quando ainda era criança. Porque ninguém ensinou a transformar trauma em vitória. E agora eu tenho que lidar com essa criança aqui turbulenta, enquanto há uma turbulência dentro de mim. E eu não vou poder cuidar dessa criança turbulenta, porque eu não soube cuidar da turbulência que a minha criança lá atrás viveu. Há muitos aqui que estão indo para uma batalha, mas foram pegos em um lugar de sequidão.
estão dizendo: agora isso também? Já não é o bastante eu estar sofrendo por causa disso? E agora isso? Quantos já pensaram assim, levantar? Mas agora é para levantar. Agora isso? Agora isso? Veja, agora isso aconteceu porque Deus sabia sobre o seu agora, que você não sabia. E Deus sabe sobre o seu futuro, que você não sabe. Mas presta atenção. Só porque eu não consigo entender o agora isso, que aconteceu de repente, não significa que Deus está ausente desse de repente do agora isso. Você está aí ou não? Você está aqui de verdade, sim ou não? Então hoje, se eu olhar para trás, na minha caminhada, o hino que eu poderia cantar é: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, bênção sem fim, você vai liberar a mim. Estou criando a letra, mas a melodia é essa. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a... Mas quantos lugares secos eu não estive? E que pensei que morreria sem água. Mas sem ouvir o barulho do vento, sem ouvir o barulho da chuva, eu entendi que deveria cavar cisternas. E enquanto cavava as cisternas, já com sede. Você consegue entender o drama aqui dessa história? Os caras estão andando há 7 dias. E chegam no lugar onde a água esgotou completamente. E agora, além da água ter acabado, além de estar todo o exército, todos os cavalos de guerra, todos os animais ali, todos com sede, todos sem água, sabe o que eles têm que fazer? Suar. Agora, se você está precisando de água, o que você tem que fazer? Você vai suar para desidratar mais ainda? É isso que você faz? No natural não, mas no espiritual, com Deus funciona ao... Vou cavar mesmo assim. Mas a médica diz que se eu fizer isso, vou morrer. Pode até ser. Mas eu prefiro acreditar em Deus cavando. Quantos estão aqui comigo? Você está aí, sim ou não? Manhã após manhã. Diga, manhã após manhã. Mesmo nos lugares secos, a mão de Deus sempre esteve firme, cuidando de mim. Alguém pode dizer isso? A mão de Deus sempre esteve firme, cuidando de mim. Atrás de toda a bênção repentina, tem a mão firme de um Deus constante. Agora presta atenção e eu vou fechar essa palavra. O profeta está lá brabo, metendo louco em todo mundo, profetizando, mesmo sem sentir que deveria profetizar, e ele diz assim: tragam-me um tocador. E eu sempre olhei para esse texto, pensando na adoração. Você está aí? Mas Deus me mostrou algo, meu Deus, meu Deus. Eles foram para uma, diga, guerra. Eles foram para uma, presta atenção, o que eu vou levar para uma guerra? Espadas, que mais? Lanças, escudos, couraça, sim ou não? E além disso, quem é que vai usar as espadas, as lanças? Quem que vai? Os sol? Presta atenção. Eu sempre olhei esse texto
vendo assim, eu preciso de uma adoração aqui, ó. Mas cadê o profeta? Traz o profeta. O profeta está lá. Irmãos, eu preciso de um fundinho musical. Cadê a Sara? Cadê a Sara? Sara, você já é da para sentar, filha. Reage, vai. Bora. Bora. Para de sorrir e acelera esse passo. Aí, ó. Ela acha que era de uma outra igreja. Caiu aqui, irmão, já era. Presta atenção. Só toca, filha. Preciso de um tocador. Foi o que o profeta disse. Foi ou não foi? Foi ou não? Sabe o que Deus me mostrou aqui? Que a mão firme de Deus procura uma mão que esteve firme em um processo de consistência, para que no momento do de repente aparecesse aquilo que foi construído consistentemente. Você está aí ou não? Vou dizer de outra forma. Eu tenho um exército. Eu estou indo para uma guerra. Eu preciso de uma palavra. No seco não dá. Agora, quem imaginaria que no meio de um deserto, indo para uma batalha, eu teria no meio daqueles soldados alguém que esteve treinando consistentemente todas as escalas, treinando longe dos olhos de todos, se preparando sem saber para aquele momento. O profeta está lá, eu preciso de alguém que toque. Ô profeta, deixa eu te dar o fio. Você está indo para a guerra, irmão. Dá uma olhada aí ao redor. Tem instrumento aqui não. E de repente começou a espalhar no meio do exército. Alguém toca? Alguém toca? Ei, alguém toca, hein? Ei, alguém toca? Tá. Chegou no cara. Eu toco. Você toca? Toco. Tá, ok. Metade do problema resolvido. Sim ou não? Sim ou não? Aonde eu vou encontrar instrumento para tocar no meio do deserto? Hein? Eu estou indo para a guerra. É sábio levar um instrumento? Fala. É sábio levar um instrumento? Não é. Principalmente se eu estou indo para vencer o inimigo. Eu não estou indo lá para passear, estou indo para guerrear, irmão. Faca na caveira. Você toca? Toco. Toca o quê? Qualquer coisa. Toca mesmo? Toco. O que você toca? Está aqui meu instrumento. Problema resolvido, vem cá. Profeta toca. Irmão, presta atenção à pressão que o cara tem. Do momento em que ele é tirado do lugar onde ele está, com sede, no meio do deserto, é levado diante de 3 reis e um profeta brabo, do tipo assim, irmão, se você errar a nota, os reis te pegam, e se eles não te pegar, eu te pego. Não, presta atenção. A mão de Deus esteve consistentemente preparando aquele cara para que de repente ele pudesse tocar lá. Todo mundo pode achar, de repente a gente encontrou. Não, Deus esteve consistentemente preparando aquele cara para aquele momento. Presta atenção. E eu quero que você já fique em pé, por favor. Eu quero que você já fique em pé. Eu quero que você entenda isso, ó. E eu quero que você repita isso comigo. Presta atenção. Você vai dizer assim, ó: vai chegar de repente. Vai lá. Vai chegar de repente. Porque Deus esteve trabalhando constantemente. Alguém pode dizer de novo? Vai chegar de repente.
Porque Deus esteve trabalhando constantemente. Você não está dizendo por quê? Eu vou te dar a dica. Vai chegar de repente. Porque Deus esteve trabalhando constantemente. O que você precisa é pôr louvor no meio dessa situação também, sim ou não? Mas muitas vezes você diz: eu não estou preparado para isso. Mas quem diz, ou quem disse, que você precisa estar preparado? Porque quando a tua mão falha, aquela mão que é firme, que esteve trabalhando constantemente, vai fazer acontecer de repente, porque Ele esteve trabalhando constantemente. Alguém pode glorificar a Deus aqui? Alguém pode louvar a Deus aqui? Presta atenção. Presta atenção. Às vezes, aquele cara nem sabia por que ele tinha que ficar lá horas e horas. Escala de dó, escala de fá, escala de ré, escala de mi, acordes dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sustenido, bemol, nona, e vai lá trabalhando. E o que ele poderia estar pensando? Para que isso aqui vai servir agora? Estou indo para a guerra. Eu estou indo para a guerra. Mas no meio do deserto, quando todos estiverem com sede, você vai ser a melodia do céu, que vai encorajar e trazer a palavra para a mudança da realidade. Alguém recebe essa palavra aqui em nome de Jesus? Mas pastor, eu não tenho evidência. Na verdade eu tenho evidência da ausência. Mas às vezes você não é o cara que vai tocar, você é o cara que vai profetizar. Mas de qualquer maneira, a mão firme de Deus esteve trabalhando constantemente para aquilo que apareceu de repente. Então, às vezes vai parecer que foi sorte. Lembra daquele negócio da camisa? Não, não foi sorte, sempre foi Deus. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Então eu quero que você grite assim: foi pela mão de Deus. Vai lá. Bem mais alto: foi pela mão de Deus. Pode gritar mais alto: foi pela mão de Deus que eu experimentei, manhã após manhã, da fidelidade dele para com a minha vida. Alguém pode louvá-lo, alguém pode exaltá-lo, alguém pode glorificá-lo. Meu Deus, para muitos, escuta o que eu vou dizer aqui. Levante a mão e eu quero profetizar sobre sua vida agora. Muitos vão dizer assim: uau, repentinamente você teve sucesso. Eles não sabem quantas vezes você chorou, e nem precisam saber. Eles não sabem quantas vezes você teve dúvidas, mas eles não precisam saber. Eles não sabem o preço que você pagou para se manter fiel a Deus durante todo o processo, sem negociar a sua fé. Mas eles vão ver algo, eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Eles vão ver a glória de Deus sobre a sua vida. E muitos vão dizer: foi de repente. Você vai dizer: não, a mão de Deus trabalhou firmemente nos bastidores, para que eu pudesse agora dar a Ele toda a glória, e vocês celebrarem a Deus comigo. Você está aí, irmão? Então eu quero te dizer,
Está na hora de terminar com uma prontidão. Falei sobre cavar cisternas. Sim ou não? Sim ou não? Só cava cisterna quem crê que a chuva vai vir. Só trabalha em cima da palavra que recebe aquele que crê que é fiel, aquele que compartilhou a palavra, aquele que fez acontecer inicialmente, é fiel para gerar a completude dessa obra na sua vida. Então, eu quero orar agora com aqueles que querem estar prontos para a chuva. Eu quero estar pronto para a chuva. Eu quero estar pronto para a chuva. Porque com Deus tudo pode mudar de repente. Só que se a chuva que eu não ouvi, o vento que eu não ouvi acontecer e a água chegar, e eu não tiver cavado a cisterna, eu vou morrer afogado naquilo que deveria celebrar a glória de Deus. Então eu quero orar com aqueles que querem dizer assim para Deus: Deus, eu estou pronto para a chuva. Eu vou começar a cavar minhas cisternas hoje. E talvez a área em que você precisa cavar essa cisterna seja diferente da área em que eu preciso cavar as cisternas. Talvez seja na área da saúde, na área da família, na área do casamento, na área das emoções, na área das finanças, em qualquer que for a área. Eu quero orar com aqueles que querem dizer para Deus: eu estou pronto para a chuva. Eu estou pronto para a chuva. Eu estou pronto para sair desse lugar seco. Eu estou pronto porque eu creio que a tua força está vindo repentinamente sobre mim agora. E se você é essa pessoa que está dizendo para Deus: eu estou pronto para a chuva, eu quero que você saia do seu lugar correndo e venha para cá agora mesmo. Não espera ninguém vir não. Vem correndo para cá. Vem correndo dizer para Deus: eu estou pronto para a chuva. Eu vou cavar cisternas. Eu vou trabalhar em cima dessa palavra. Eu vou crer. Eu vou sair desse lugar de sequidão. Eu vou sair desse deserto para vencer os inimigos. Porque com Deus isso ainda é pouco. Ele vai me entregar não só a água, Ele vai me entregar a vitória sobre os meus inimigos. Vem.